nós ficamos no mesmo quarto, certo? Então, temos uma aproximação maior, porque o período da Andressa foi depois do nosso, não é isso? Ela foi depois da Fabiane, e elas duas irão falar aqui sobre a tendência matemática e resolução de problemas, tá? Então vamos ficar atentos e arrumar uma perguntinha para deixar elas enrascadas. Pronto, professora. Só respondendo a sua pergunta, o livro ainda não foi sorteado, tá? Só ao final. E está com vocês. Obrigado. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite feito pela Marta, né, para na tarde de hoje estar falando um pouquinho sobre resolução de problemas, que foi tema aí da minha tese de doutorado, né? Hoje eu sou professora na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, mas como eu disse, eu sou paulista, né, do interior de São Paulo, e trabalhei na educação básica aí por cerca de 10 anos, tenho uma experiência atualmente no programa Residência Pedagógica, né, onde eu sou coordenadora aqui do núcleo de matemática, né, e então me coloco aí nessa conversa, né. Então hoje nós estamos aí conversando sobre a tendência, espero que podendo aí trazer contribuições para a disciplina e para todos os presentes interessados na temática. Bom, pessoal, obrigado pelo convite, agradeço bastante a lembrança da professora Marta, agradeço dividir a mesa com a professora Andressa, e saúdo a todos aí, que provavelmente são alunos de graduação e interessados em resolução de problemas. No momento, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e fui colega de doutorado da professora Andressa. Nós estivemos juntas em Rio Claro no período de 2011 a 2014, e fomos orientadas, no mesmo período, pela professora Lourdes da Rosa Onuchik. Bom, sobre a nossa conversa hoje, a gente separou alguns tópicos que são importantes para a gente conversar, fazer um debate aqui com vocês e falar um pouco sobre resolução de problemas. Então, a gente elencou como tópicos de conversa a resolução de problemas no ensino de matemática, a resolução de problemas como atividade de alto nível cognitivo, a resolução de problemas na BNCC, o uso da resolução de problemas na sala de aula de matemática e também um pouquinho sobre a resolução de problemas no ENAD, que é uma avaliação que todos deverão fazer em algum momento no curso. Bom, nós vamos fazer aqui uma conversa, né? Então, nós vamos trocando, aí nós fizemos uma apresentação comum, porque é mesmo uma conversa, entendo que é uma temática que nos aproxima, e então aí nós pensamos assim, numa conversa mesmo. Bom, então, falar de resolução de problemas, né? Muita gente acha que a resolução de problemas é uma conversa antiga, né? Será mesmo que é uma conversa antiga? Visto que parece que todo mundo sempre utilizou resolução de problemas em algum momento ao longo aí da sua escolarização, né? Será que todo professor usa em suas aulas? E como, então, trabalhar a resolução de problemas? São perguntas que entendo que todo graduando deve fazer em algum momento, né? Bom, por que seria uma conversa antiga, né? Resolver problemas faz parte do cotidiano do ser humano desde os primórdios da civilização. Então, aqui, essa imagem, né, é uma imagem do papiro de Hind,
o papiro de Amés, que data aí de 1650 a.C., antes da Era Comum, e que já trazia mais de 80 problemas matemáticos que tratavam aí do problema, de problemas do cotidiano dos egípcios, né? Então, o que eram problemas cotidianos dos egípcios? Eram problemas de divisão de terras, divisão de pães, divisão de alimentos, né? Então, parece que resolver problemas sempre esteve, né, atrelado à história do ser humano, né? Então, todo momento temos que resolver problemas. Bom, mas quando a gente fala do uso de problemas no ensino de matemática, essa história ela vem, né, a um período muito mais próximo a nós. Então, a gente tem aí um destaque, que é o professor Jorge Polya, que vocês já devem ter conhecido em algum momento aí, né, que falava das heurísticas em resolução de problemas. E as ideias dele eram ideias aí que foram colocadas no seu livro A Arte de Resolver Problemas, em 1945. E eu costumo dizer que essas ideias são ideias revolucionárias para a época, né? Então, se a gente pensar que essas ideias eram colocadas em 1945, eram sim ideias revolucionárias. E aí eu trago algumas citações, que se vocês me permitem eu vou fazer a leitura, por conta que são palavras aí do próprio autor, né? Então, por exemplo, né, se a educação não contribui para o desenvolvimento da inteligência, ela está, obviamente, incompleta. Entretanto, a inteligência é essencialmente a habilidade para resolver problemas. Problemas científicos, quebra-cabeça, toda sorte de problemas. O aluno desenvolve a sua inteligência usando-a. Ele aprende a resolver problemas resolvendo-os, né? Então, o que a gente percebe com essas ideias de Polya? Em 1945, né, apesar da gente usar aí uma versão de 1966, mas o original era de 1945. Polya destacava a importância do aluno do aluno colocar a mão na massa, né? Podemos dizer até que um pouco, isso lembra um pouco até a nossa metodologia, as metodologias ativas que a gente tanto pontua hoje como uma novidade, né? Mas Polya já falava isso desde antes, né? Bem antes disso. Uma outra citação também revolucionária diz que a matemática não é um esporte para espectador, né? Não basta que a gente fique olhando alguém resolver a matemática, né? Então, não se pode desfrutar dela, nem aprendê-la sem a participação ativa. Por isso, o princípio da aprendizagem ativa é particularmente importante para nós, professores de matemática, especialmente se considerarmos como nosso principal objetivo, o primeiro de nossos objetivos, o de ensinar o estudante a pensar, né? Então, aqui, eu sempre gosto de fazer um paralelo com os meus alunos, com alguém que está tirando carta, que está aprendendo a dirigir, né? Então, resolver problemas, a gente pode fazer uma analogia, como se a gente quisesse que alguém aprendesse a dirigir um carro, mas só que quem vai sentar para dirigir não é o aluno, é o instrutor. E o instrutor senta ali para dirigir e vai dando as ordens, né? Vai dando os procedimentos. Então, primeiramente você vai sentar, você vai colocar o cinto, você vai dar partida. Então, é como o professor que vai dizendo para o aluno como resolver problemas, mas não deixa o aluno, de fato, colocar a mão na massa e resolver um problema. Então, Polya, né, nessas ideias, diz que é importante o aluno desfrutar de uma maneira ativa, né? E também, um outro ponto muito importante disso é a importância de ensinar o aluno a pensar, né? Hoje a gente vê que o aluno ele é muito acostumado aos procedimentos matemáticos, né? Mas não a pensar um problema, a ser desafiado diante de uma situação problema, né? E aí, então, Polya ficou bastante conhecido com suas heurísticas, que colocavam, então, etapas que todo resolvedor ou que todo aluno
deve percorrer para ter um sucesso aí para a resolução de um problema, né? Então, um primeiro passo seria a compreensão do problema, a compreensão do enunciado, das palavras contidas ali no enunciado. Um segundo passo, a elaboração de um plano, né? Então, como que eu vou resolver aquele problema? A terceira etapa seria a execução do plano. E a quarta etapa, ou quarto passo de Polya, seria a verificação da resposta ou retrospectiva, né? Essa última etapa a gente sempre destaca que é uma etapa importante, mas que muitas vezes o aluno também deixa de fazer, né? Então, em termos dessas etapas de Polya, essas 4 etapas ou passos são importantes para que se consiga, então, obter um sucesso na resolução do problema proposto. Pois é, mas a gente tem que pensar o que é um problema. Na verdade, para vocês, estudantes aí do curso de licenciatura em matemática, o que é um problema? Um problema é um exercício. A diferenciação entre falar problema ou falar exercício, essa é uma dos pontos importantes de quando a gente fala da metodologia de ensino, aprendizagem, avaliação de matemática através da resolução de problemas. Porque um problema, ele pode aparecer para a gente de diferentes maneiras, mas a gente tem que conseguir identificá-lo e separá-lo do que é um exercício. A gente não está querendo dizer com isso que um exercício não deva ser utilizado ou que ele não tem importância no momento que o professor está trabalhando em sala de aula. Na verdade, tem importância também. Porém, um problema, ele tem uma importância maior. Exatamente pelo que a Andresa estava falando antes, o problema é aquele que tem que instigar no estudante a vontade de resolvê-lo e, ao mesmo tempo, ele tem que ser desafiador, como o Polya propôs lá na escrita do texto de 1966. E nós trouxemos aqui 3 exemplos que poderíamos olhar como sendo problemas ou como sendo exercício. Não sei se a gente pode fazer um momento interativo, se alguém aí na plateia gostaria de apontar qual deles poderia ser um problema. Então, o problema primeiro que está ali com o indicativo de número 6, fala o calcule o valor de e apresenta 3 expressões numéricas. Esse é o tipo de exercício muito comum nos livros didáticos. Como vocês podem ver, inclusive, este é um recorte de um livro didático que apresenta exercícios. Né? Não que todos os livros didáticos apresentem apenas exercícios, mas esse é o caso de um exercício. O aluno, ao resolver esse exercício, ele está fixando conhecimentos que ele já teve, né? Então, ele está utilizando técnicas e vai obter uma resposta a partir dos conhecimentos dele, das técnicas operatórias. Já o problema que aparece em colorido ali, que são as pastilhas, né, é um problema, porque ele não dá a resposta imediata, é necessário que o aluno busque estratégias para resolvê-lo, né, porque é dado um painel retangular de 120 por 80 e o número de pastilhas que são para recobrir toda aquela superfície. E ele pede quanto que mede os lados da pastilha. Então, não é uma resposta imediata que o aluno possa simplesmente contar e obter a resposta. Ele vai precisar pensar na área para depois pensar no perímetro que seria o lado de cada uma das pastilhas. Então, é um problema, ele é um problema que a gente chama de fechado.
porque ele tem como solução uma única resposta. Já o terceiro problema, que está aqui no centro do slide, ele fala das estantes que são construídas, que tem um valor inicial de R$30, que é cobrado pelo Luciano, que é quem faz, né? E ele ainda cobra R$8 por metro quadrado da madeira que ele vai utilizar. E aí pergunta quanto cobrará por uma estante que tem 2 tábuas verticais, laterais, de X metros de comprimento e 4 prateleiras de Y metros de comprimento, todas com largura de 40 centímetros. A gente vê evidências de ser um problema, porque não há uma técnica ou uma regra imediata em que o aluno simplesmente vá lá e faça as contas. Ele precisa compreender o que o problema está dando de dados e também o que ele precisa fazer para ter essa resposta. Esse problema está aqui porque ele é um problema que vai ter diversas soluções. Então, ele é dito um problema aberto, exatamente porque eu posso querer que a minha estante tenha 15 metros de comprimento, que é um absurdo, né? E 4 prateleiras e, sei lá, uma largura de 40 centímetros em que as tábuas tenham 50 centímetros. E a Andressa pode querer outra. Ela pode querer uma de 2 metros por, sei lá, 80 centímetros para caber no escritório dela. Então, depende de que valores de X e Y metros que eu vou propor, é a resposta que eu vou obter. Então, um problema aberto, de diversas soluções. Dentro do que a gente trabalha, que é o trabalho desenvolvido pela professora Lourdes Onuchik em Rio Claro, no GTERP, a dona Lourdes e nós todos que trabalhamos com ela, definimos, então, que problema é tudo aquilo que nós não sabemos fazer, mas que estamos interessados em resolver. Nesse sentido, então, o problema não pode ser algo que eu já saiba fazer, tá? Que eu utilize uma regra pronta e simplesmente aplique uma técnica. Isso é um exercício, isso serve para fixação de conteúdos e não para desenvolver conceitos e conteúdos durante a aula. E também não serve na perspectiva do que a Andressa comentou antes, que o Polya já falava das metodologias ativas, em que o aluno participa do processo, né, e mais recentemente, que o professor é o mediador desse processo. Ele deixa de ocupar o banco do carona, né, Andressa, e passa a ocupar o banco de quem está aprendendo a dirigir mesmo. Nós separamos ainda uma citação do NCTM, que é o Conselho Nacional de Professores de Matemática, que é um conselho muito forte, com várias publicações e bastante trabalho nos Estados Unidos, e que tem alguns trabalhos que foram traduzidos e utilizados no Brasil. E essa citação, ela diz que a resolução de problemas implica o envolvimento numa tarefa, cujo método de resolução não é conhecido antecipadamente. Então, aqui é que é a diferença entre um exercício e um problema. E para encontrar a solução, os alunos deverão explorar os seus conhecimentos e, através deste processo, desenvolvem, com frequência, novos conhecimentos matemáticos. A resolução de problemas não só constitui um objetivo da aprendizagem matemática, como é também um importante meio pelos quais os alunos aprendem matemática. Essa é uma visão que a gente chama de pós-Polya, que a Andressa vai explicar um pouquinho mais.
Isso. Então, pensar a resolução de problemas enquanto um processo cognitivo, que também ela se configura, né, é pensar também nos tipos de tarefa que nós oferecemos para o nosso aluno lá em sala de aula. Então, quando a gente leva um exercício, o exercício ele pode ser entendido e se localiza na base dessa pirâmide. Né? Por exemplo, aqui eu tenho uma hierarquia linear da aprendizagem na resolução de problemas, que vocês vão perceber que as conexões estímulo-resposta estão na base. Né? Essas seriam onde os exercícios cognitivamente eles são explorados. Né? Os exercícios eles exploram ali por base dessas conexões estímulo-resposta e cognitivamente são as atividades mais básicas, mais simples para os nossos alunos. Né? E até para vocês mesmos, se a gente pensar aí em exercícios do ensino superior, por exemplo. À medida que a gente vai dando atividades mais elaboradas, mais exploratórias para os nossos alunos, em que eles precisam trabalhar aí com discriminações, por exemplo, nas figuras geométricas, com conceitos concretos, com regras, princípios e conceitos definitivos. Essa pirâmide, né, a gente vai subindo aí em termos de pensamento de cognição, né, a gente vai subindo até chegar no topo da pirâmide, onde se localiza a resolução de problemas. Então, a gente diz que a resolução de problemas é uma atividade cognitiva de alto nível. Né? Aqui do lado também, né, a gente pode usar essa hierarquia de Gagné, de 1977, que de uma maneira semelhante a essa que eu falei para vocês de Rouet e Bravo, vai colocar a resolução de problemas também no topo da pirâmide. Né? Só que esses autores, eles são bem claros, quando eles dizem assim, que não é porque o aluno trabalhou, por exemplo, com exercícios que em um determinado momento, quando o professor dá o problema, que ele vai fazer essa transição de uma maneira simples. Né? Então, se o aluno ele foi ensinado a resolver exercícios, ele vai se tornar apto a resolver exercícios. Quando o aluno ele tem contato com atividades envolvendo problemas, ele se torna um resolvedor de problemas. Né? Então, a resolução de problemas é a atividade que está ali no topo da pirâmide, e por isso ela é recomendada quando a gente fala assim, em comparação com os exercícios, né? Claro, como a Fabiane também colocou, os exercícios têm o seu papel no processo de ensino-aprendizagem, mas é a atividade de resolução de problemas que vai possibilitar aí que o meu aluno tenha cognitivamente ali uma possibilidade maior, né? Então, ele vai ser mais desafiado, ele vai ter condição ali de construir o seu conhecimento de uma maneira mais interessante para, do ponto de vista do professor aí do ensino-aprendizagem. Né? Bom, então, para desenvolver essa capacidade dos alunos de fazer matemática, então, esse processo do aluno em que ele caminha aí da base ao topo da pirâmide, a gente pode pensar ele num processo de fazer matemática. Né? Nós vamos pensar a sala de aula de uma maneira diferente da aula expositiva. Porque dentro da aula expositiva, quem faz matemática, a gente pode pensar assim, é o professor. Né? E o aluno, ele acompanha a exposição do professor ali, o passo a passo. Então, o professor vai apresentar o conteúdo para o aluno, que vai ser ali um espectador, né? Alguém que só observa, que só espera ali o conteúdo do professor. Então, para desenvolver essa capacidade dos meus alunos, né, de fazer matemática, as salas de aula, elas vão se tornar ambientes nos quais os alunos possam se envolver ativamente em atividades matemáticas valiosas. Né? Então, é o tipo também de tarefa, né, ou de atividade, ou de problema que eu levo para o meu aluno, que vai possibilitar que ele tenha, então, esse fazer matemática em sala de aula. Se eu levar só exercício, ele vai sair lá no ensino médio com uma ideia de aula de matemática, como muitos de nós até talvez já tivemos, né? Que matemática é fazer exercício.
Então, aqui é uma outra citação, uma citação também de Schoenfeld, que é um autor também da resolução de problemas, que vai falar exatamente essa relação, né, do entendimento do aluno do que significa fazer matemática, que é a partir das suas experiências com a matemática. E as suas principais oportunidades de experimentar a matemática como uma disciplina estão assentadas, então, nas atividades de sala de aula em que se envolve. Né? Então, é importante que o professor tenha um cuidado com a seleção do problema, com a seleção daquilo que ele propõe para o seu aluno. Né? Então, aquilo que ele leva é aquilo que muitas vezes o meu aluno, concluindo o ensino médio, tem a percepção da matemática como uma disciplina. Né? E é muito comum que quando a gente apresente, por exemplo, um problema para o aluno, com um enunciado às vezes um pouco maior, esse aluno até acaba dizendo, né, para o professor: nossa, mas eu estou numa aula de matemática, não estou numa aula de português, como se, né, a aula como se a aula de matemática, né, não pudesse conter um enunciado. Na verdade, isso mostra, né, a percepção que o meu aluno tem da matemática. Né? Então, para esse aluno que externaliza isso, a matemática é uma ciência formada apenas por números e por operações. Né? Então, é importante a gente construir essa ideia também do que é a matemática com os alunos. Bom, aí então, eu vou falar também um pouquinho, nós vamos começar a falar um pouquinho da resolução de problemas, mais diretamente nas aulas de matemática, né? Bom, então, nós falamos ali sobre o Polya, né? Falamos ali sobre o que é um problema, o que é um exercício, e agora nós vamos olhar para a aula de matemática e como a gente pode utilizar a resolução de problemas em uma aula. Né? Provavelmente, se eu perguntasse para vocês aí, né, se todo mundo já teve uma aula de resolução de problemas, todo mundo diria que teve. Né? Mas será que todo mundo teve uma aula usando a resolução de problemas como uma abordagem metodológica? Né? Então, isso é uma diferença bem significativa. Né? E aí nós vamos comentar um pouquinho de cada uma dessas vertentes. Né? Então, nos Estados Unidos, teve um documento bastante importante na década de 80, chamado Uma Agenda para a Ação, e esse documento, ele recomendava que os professores trabalhassem a resolução de problemas nas aulas. Só que o que aconteceu no final da década, que as pesquisas mostraram, né? Que cada professor trabalhava de um jeito, né? E aí, então, ele identificou 3 possíveis formas, que são essas que nós vamos falar aqui para vocês. O ensinar matemática para resolver problemas, o ensinar sobre resolução de problemas e o ensinar matemática através da resolução de problemas, né? Então, a primeira delas, o ensinar matemática para resolver problemas, é o mais comum, que seria o caso do professor apresentar o conteúdo matemático, mostrar os exemplos, fazer exercícios e lá no final, né, propor problemas. Os livros didáticos, né, principalmente aí do professor Dante, que é bem conhecido, acho que no Brasil todo, né, eles têm um pouco desse viés, né? Então, a maioria, né, dos livros didáticos trazem esse viés. Então, a matemática, ela fica separada do processo de resolução de problemas. Então, primeiro, eu ensinei matemática e o problema, ele serviu para praticar aquela matemática aprendida, né? Então, essa seria a primeira vertente, o ensinar matemática para resolver problemas. A segunda vertente seria o ensinar sobre resolver problemas. Essa segunda vertente, ela se baseia muito e utiliza, né, as etapas de Polya. Então, o professor, durante as aulas, ele vai ensinar os passos de Polya para os alunos.
né? Então, também, o foco fica mais quase ali que nessas etapas de polia do que nos processos envolvidos na resolução de problemas. E a última das perspectivas seria o ensinar matemática através da resolução de problemas, né? E aí eu até coloco ali uma observação do VIA, ensinar matemática via resolução de problemas, que é uma outra forma que às vezes as pessoas falam, né? Mas a gente utiliza mais o através, e depois nós vamos falar um pouquinho mais por quê, né? De modo rápido, só para não perder essas 3 formas aqui, o VIA seria assim: eu apresento um problema no começo ali, às vezes até da minha unidade didática, nos livros, pensando nos livros didáticos, mas a aula, de modo geral, ela ainda se mantém expositiva, né? E o problema, ele aparece ali mais como quase que como uma motivação, alguma coisa assim, uma contextualização, do que há uma exploração mesmo desse problema, né? E aí nós vamos falar um pouquinho, então, nós temos essas 3 perspectivas, né? E é bem importante essa diferenciação, porque apenas na última dessas perspectivas, o ensinar através da resolução de problemas, ensinar matemática, né, através da resolução de problemas, é que nós entendemos que há uma metodologia de ensino, né? As outras 2 formas, elas não são vistas como metodologia de ensino. Eu faço uso do problema, mas não faço uso do problema para ensinar matemática, né? Eu acho que essa é uma distinção que tem que ficar muito claro para os alunos, né, e para os futuros professores. Bom, aí, antes da gente destacar essa última perspectiva, né, da metodologia, e nós vamos falar ainda sobre ela, eu trago a BNCC, né? Como que a resolução de problemas, talvez vocês até tenham feito isso aí na disciplina de tendências, né, mas isso aqui também é uma prática interessante. Como que a BNCC traz a resolução de problemas, né? E a resolução de problemas a BNCC faz isso de 2 maneiras. Primeiro, ela define a resolução de problemas como uma competência, né? Uma competência definida como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, essa é um primeiro modo de como a BNCC olha para a resolução de problemas. E uma segunda maneira, uma segunda maneira, ela olha para a resolução de problemas como um processo. Então, a BNCC traz o ensinar para resolver problemas. Isso fica muito explícito em algumas habilidades, né? E, por exemplo, aqui eu retirei essa citação, que fala que, ainda assim, né, espera-se que eles, né, os alunos, desenvolvam a capacidade de identificar oportunidades de utilização da matemática para resolver problemas, aplicando conceitos, procedimentos e resultados, né? Então, a BNCC, de modo geral, ela traz essa abordagem, né, mais no para do que no através, ou dito de uma outra maneira, né, a BNCC ela vai olhar para a resolução de problemas, mas não como uma metodologia de ensino, né? No entanto, se a gente for olhar de modo geral para a BNCC, ela não traz muitas metodologias, né? Ela traz ali mesmo, principalmente os processos, olhando inclusive para a modelagem, né, e para a resolução de problemas como processos. Os PCN já faziam isso de uma outra maneira, né? Os PCN, eles traziam, então, esse destaque para a resolução de problemas como uma metodologia de ensino, né? Brigando aqui um pouquinho com as tecnologias. Daí, então, como a professora Andresa falou, a gente chega a desenvolver, pensar,
pensar, compreender que os processos cognitivos se dão através de uma metodologia de ensino. No caso, a metodologia de ensino, aprendizagem, avaliação de matemática através da resolução de problemas. O que é essa metodologia e como que a gente pode implementar ela em sala de aula? A princípio, a gente já lembra de início que essa metodologia é uma metodologia ativa, no sentido de que os estudantes participam do seu próprio processo de aprendizagem e o professor vai trabalhar nessa metodologia como um mediador e não mais naquele processo, como a Andressa estava falando agora, de professor que ensina a. Muitas vezes nós, quando aplicamos a metodologia, aprendemos muito também. A Andressa sabe disso e a gente tem, em alguns momentos, que sair da posição de professor e compreender como que a dinâmica da aula se instala naquela sala. Então, dentro desse palavrão enorme que a gente intitula de metodologia de ensino, aprendizagem, avaliação de matemática através da resolução de problemas, a gente tem algumas palavras que estão separadas ali em cima: ensino, a aprendizagem e a avaliação, mas a gente entende ela como uma palavra composta. Eu vou explicar por quê. Até algum tempo atrás, o ensino era a tarefa única do docente, a aprendizagem era a tarefa única do estudante e a avaliação era um método introduzido pelo docente de verificação de quais ou como o estudante aprendeu o conteúdo ou as técnicas que foram estudadas em sala de aula. Quando a gente fala a palavra composta, ensino, aprendizagem e avaliação, ela foi uma palavra cunhada pelo grupo do GTERP, em particular pela professora Lourdes e pela professora Norma, com a ajuda do professor Márcio Pironel, em relação à introdução do conceito de avaliação. Então, ela foi criada para expressar a ideia de que o ensino e a aprendizagem ocorrem simultaneamente, ou pelo menos deveriam ocorrer num ambiente de sala de aula da resolução de problemas, e a avaliação, ela é integrada a esse processo que acontece em sala de aula. Então, ela é integrada ao ensino, buscando promover a aprendizagem. A gente fala o através, e a diferença do que a Andressa falou antes, do para, do sobre, do através e até mesmo do via, porque a gente tem que entender que o através é ao longo de. E ao longo de significa exatamente ao longo do desenvolvimento das atividades de sala de aula, dentro dos processos de ensino-aprendizagem. Então, nessa metodologia, a gente busca pela participação efetiva do estudante nas suas tarefas de sala de aula, porque ele vai ter problemas para resolver, problemas para propor, e o professor não é mais o instrutor, o professor é um mediador. Bom, então aqui a gente traz o esquema dessa metodologia, né? Então, o que seria isso? Os professores perguntam muito assim, né? Como que eu vou fazer isso, vou colocar isso em prática, né? Esse roteiro, ele vem aí com base em muitas pesquisas aí ao longo, desde 1998, quando surge a primeira versão desse modelo. E atualmente ele se compõe de 10 etapas, né? Essas etapas, é claro que elas não são rígidas, são etapas que dependem muito ali da sala de aula e também do professor, né? Apesar de ter algumas coisas importantes, né? Então, por exemplo, né, primeiro, vem a proposição do problema gerador. O que seria o problema gerador? O que seria um problema gerador? O
problema gerador é aquele problema que tem a capacidade, né, que tem a potencialidade de que o aluno construa algum conhecimento novo a partir dele, né? E é importante que o conteúdo ainda não tenha sido trabalhado com ele, né? Não tenha sido trabalhado na sala de aula. Então, por exemplo, eu quero trabalhar o conceito de regra de 3. Qual seria o problema gerador para regra de 3? Né? Eu vou levar um problema que o meu aluno tenha conhecimentos prévios para resolver, né? Mas que ele ainda não vai utilizar, por exemplo, a nossa famosa regra de 3. Né? Isso vai ser algo que o professor vai fazer a formalização ao final da aula. Né? Então, eu penso que o problema gerador é um problema que o aluno ainda não sabe resolver, mas que ele consegue trabalhar sobre ele. Né? Então, é importante que o professor selecione um problema gerador que seja adequado para a sua turma. E é ele, né, que conhece os alunos. Então, é por isso que a gente sempre fala, né, e as pesquisas trazem, que o professor, como aquele que conhece, vai ter condição aí de encontrar o melhor problema gerador para a sua turma. Num segundo momento, é feita uma leitura individual. Então, os alunos vão fazer essa leitura individual. Recomenda-se que o professor leve esse problema impresso, para que o aluno aí não perca tempo copiando da lousa, ou que copie esse problema errado, né, às vezes com palavras que... faltando palavras, às vezes do quadro, né? Então, a recomendação é que ele leve ali esse problema impresso. Mas é claro que a gente sabe que, às vezes, esse problema gerador, na verdade, pode até ser um bom problema, né, bem selecionado de um livro didático. Né? É possível encontrar problemas geradores nos livros didáticos. Num terceiro momento, em pequenos grupos, os alunos, então, vão discutir, vão fazer uma nova leitura e vão colocar os seus questionamentos e as suas compreensões. Então, é importante que sejam formados pequenos grupos. Esse é um momento bastante de destaque da metodologia, porque muitas vezes os professores têm uma certa resistência com a formação de grupos, mas é nos momentos de colaboração e que o aluno também possibilita aí a construção do seu conhecimento. Então, eu sempre costumo dizer que, é claro que se o aluno não sabe trabalhar em grupo, é uma boa oportunidade dele aprender a trabalhar em grupo. Então, pequenos grupos, né, a recomendação aqui é grupos formados por 4 alunos, para que os alunos possam discutir e apresentar mesmo as suas contribuições. No quarto momento, os alunos vão resolver o problema. E o papel do professor, que é colocado aqui como um quinto item, é de observar e incentivar os pequenos grupos. Então, o professor passa por esses grupos, ele anda pela sala, observando e incentivando, né, os caminhos que os alunos vão encontrando. É interessante que é uma etapa que a gente fala que no começo, para o professor que não tem muita experiência, é difícil, porque os alunos sempre vão perguntar, né? Os alunos vão sempre fazer ali uma pergunta para o professor, na tentativa ali de facilitar ali a sua resposta, né? Mas o professor, então, ele vai muitas vezes questionar o grupo, ele vai, né, fazer uma nova pergunta a partir da pergunta daquele grupo, sempre não na direção não dando uma resposta, mas na tentativa aí do grupo pensar sobre o problema. E na sexta etapa, os alunos então vão apresentar as suas resoluções, e uma recomendação é que cada grupo eleja um representante para que coloque essa resolução lá na lousa. Então, os alunos são convidados a irem na lousa, colocarem a resolução do grupo, né?
Então, forma-se na lousa uma coisa que a gente chama de painel de soluções. Então, ali na lousa do professor, vai ter ali pelo menos, né, se pensar ali nos 5 ou 6 grupos, 6 formas de fazer. E essas formas de resolução, elas podem estar corretas ou incorretas. Podem ser iguais ou diferentes, né? Depende muito do problema. Se o problema ele for um problema aberto, um problema bem interessante, bastante bem gerador, né? Vamos dizer assim, ele vai ter muitos caminhos. Os alunos vão poder resolver ali por tabelas, depende muito da turma que eu estou, né, trabalhando. Então, ele pode resolver por tabela, ele pode resolver por desenho, ele pode fazer esquemas, ele pode usar, sei lá, ele pode usar fazer contas, né, também, por que não? E aí, o professor vai ter ali na sua lousa um painel de soluções. E aí se encaminha para o sétimo momento, que é o momento da plenária. O momento da plenária é um dos momentos mais ricos, porque os alunos vão conversar com o professor e com a turma, apresentando as suas ideias, né? Então, como eles pensaram para chegar naquelas respostas, naquelas resoluções, né? Porque é importante destacar que a gente não pede para eles colocarem só a resposta, né? A gente pede para eles colocarem todo como eles pensaram, né, para chegar na resposta, que às vezes esse caminho ele é mais importante até do que a própria resposta, se a resposta está certa ou está errada, né? No oitavo momento, vem então a busca de consenso sobre as resoluções, em que o professor vai fazer alguns apontamentos, porque às vezes eu tenho respostas semelhantes, às vezes eu tenho respostas complementares, né? E aí o professor então encaminha para um momento que está indicado aqui no roteiro de número 9, que é o momento que o professor faz a formalização do conteúdo matemático. Então, ali no final, né, então, de repente, o meu problema tem ali como, eu levo um problema gerador de equação, né, então, meu aluno ainda não sabe resolver equação, mas ele vai trabalhar com os conhecimentos prévios que ele tem. E no momento 9, então, o professor, né, vai formalizar o conteúdo de equação. Então, o que é uma equação? Como resolver aquele problema usando equação? Tudo isso vai acontecer nessa etapa 9, né? E na etapa 10, depois que o professor faz a formalização, ele pode, então, levar novos problemas, né, e até, se for o caso, exercícios, porque o aluno já conhece, né, já fez a construção daquele assunto, daquele conteúdo, né. Então, percebam que o professor, né, ali no meio do ciclo, né, o papel dele ele assume aí o papel, né, de professor mediador, de questionador e gerador de situações, né? Então, é muito diferente de uma aula tradicional, né? Então, é claro que é algo desafiador, né, mas o professor, ele tem ali, de fato, um novo papel, né? É uma aula de matemática diferente. E por isso também que a gente usa a palavra através de. Porque o conteúdo matemático, ele é construído através de, né, ao longo do problema. Então, é por isso o uso dessa palavra através. Certo? Bom, aí aqui também, né, eu trago algumas referências e materiais que vão ajudar aí a encontrar alguns desses problemas geradores, né. Então, aqui, esse primeiro livrinho aqui foi uma versão que nós fizemos no grupo, né, a professora Lourdes, que foi nossa orientadora, como a Fabiana colocou, a professora Norma Levati, a professora Fabiana e eu, nós organizamos esse livrinho lá no grupo de pesquisa. Tem muitos autores, né, nós só organizamos, tem muitos autores aqui, mas nós também somos autores de alguns desses capítulos, né. Esse primeiro trabalho foi com base
nos PCN, né? Então, a separação desse livrinho foi ali com base nas temáticas dos PCN, trazendo, então, orientações, formas de como o professor poderia trabalhar com problemas. E também um primeiro momento mais teórico, explicitando um pouco melhor, né, essa metodologia. Esse segundo livro, em azul, ele já é um livro que traz resultados de pesquisas de resolução de problemas do grupo. E em 2021, nós lançamos, então, uma segunda edição, agora de acordo com a BNCC, desse livro verdinho, como ele é conhecido, né? E que serve aí para um acompanhamento do trabalho, principalmente do professor aí, do licenciando, né, do aluno da licenciatura em matemática, mas também de professores que queiram fazer uso de problemas geradores, e aqui o livro traz um pouco dessas orientações. Aqui nós pontuamos também alguns eventos do grupo de pesquisa, que foi o primeiro seminário seminário de ensino de resolução de problemas, eu acho que era ainda um branco. Isso, Andressa. Seminário de resolução de problemas. Em resolução de problemas. Em resolução de problemas. Isso. Essas primeiras 4 edições, né, o primeiro, segundo, terceiro e o quarto, até o quarto, eles tinham ali algo mais nacional, a partir do quinto, né, mas os anteriores, eles também já tinham alguns professores, né, ele foi internacionalizado e ele foi chamado de CIRP, Seminário Internacional de Resolução de Problemas, a partir de 2021. Nós esperamos, né, todos esses eventos aqui, acho que a professora Marta deve ter participado de alguns deles, porque eles aconteceram em Rio Claro, né, lá no programa, e estamos aí aguardando possivelmente um CERP também para o ano que vem, né, vamos ver como que o pessoal se organiza lá, porque é o grupo que promove. E aí também, né, só para não esquecer, nós vamos sortear um livrinho desse aí no final, né, da nossa apresentação, né, espero que vocês gostem. Então, o que a gente percebe, né, e o que é importante nessa metodologia, né? Que os problemas, eles sejam propostos, né, os problemas são propostos aos alunos antes de lhes ter sido apresentado formalmente o conteúdo matemático necessário ou mais apropriado à sua resolução, né? Então, vamos dizer assim, que essa é uma condição necessária, né, para o uso da metodologia de ensino. Porque se o meu aluno, ele já sabe, né, o conteúdo, ele vai resolver né, a perspectiva usada seria do para. Então, para que se configure aí com uma metodologia de ensino, o meu problema, ele tem que recomenda-se que se apresente ali esse problema como um problema gerador, né? E aqui é uma citação de um trabalho que está na revista Bolema, de 2011. E aqui também trago mais nós trazemos aí 2 citações de um livro de Van de Walle, que fala do ensino de matemática no ensino fundamental, e ele diz então que os professores que ensinam desse modo nunca retornam ao método de ensinar por exposição de regras e receitas, né? Então, pode parecer, né, desafiador, muito desafiador para quem vê essa metodologia pela primeira vez, visto que a gente vira ali, né, quase que de ponta cabeça nossa aula expositiva de matemática. Mas as pesquisas mostram, então, com base nos relatos aí de professores, que os professores sentem ali um prazer, né, um retorno muito bom ali desse ensino de matemática através da resolução de problemas.
Mas ensinar pela resolução de problemas requer que os alunos mudem o foco de sua atenção do obter apenas respostas para os processos e argumentos de como eles obtiveram as respostas, né? Então, é como eu comentei, às vezes o processo, o modo como o grupo pensou o problema é mais importante do que a resposta, né? Então, a metodologia de ensino, ela tem esse foco, né? Ela é algo mais amplo, que vai pensar mesmo e vai valorizar esses processos de pensamento do aluno, né? Então, acho que essa parte da metodologia é isso. O último item, pessoal, que a gente colocou lá no início como pontos para a gente conversar hoje aqui durante essa nossa palestra é a resolução de problemas do ENAD. Então, aqui, além de pessoa interessadíssima em resolução de problemas, eu falo também de uma coordenação de curso que eu tive por 4 anos aqui em Santa Maria. Nós temos curso de licenciatura em matemática diurno, noturno e bacharelado, e os 3 estão na mesma coordenação. No momento eu não sou mais coordenadora, mas sou coordenadora substituta, então continuo atuando na coordenação. Em algum momento, os estudantes brasileiros, quando se encaixam nos ciclos trianuais de avaliação do ENAD, vão ser avaliados pelo ENAD, que é o Exame Nacional de Avaliação de Desempenho dos Estudantes do Ensino Superior. Então, a matemática, ela tem ciclos propostos de 2011, 2014, 2017 e 2021. Esse 21 com um ano a mais por conta da pandemia. Mas qual é a ênfase aqui? A ideia é falar para vocês o quanto a resolução de problemas está dentro dessas avaliações do ENAD. Então, em 2014, a gente tem 2 questões de resolução de problemas na avaliação do ENAD, que é uma questão objetiva e uma questão discursiva. Nesse momento, a resolução de problemas aparece mais como situação-problema. Em 2017, a gente tem 2 questões novamente de resoluções de problema no ENAD, sendo uma objetiva e uma discursiva. Aqui, a resolução de problemas aparece como uma metodologia de ensino. Então, é exatamente a forma que nós trabalhamos no Através, como uma metodologia ativa com a participação do estudante. Em 2021, que foi o último ciclo avaliativo, quem vai se formar ano que vem, por exemplo, vai estar inscrito na ENAD, certamente, para matemática, desde que tenha cumprido pelo menos 80% do seu curso de graduação. Então, no ano de 2021, a gente teve 2 questões objetivas. A primeira delas, falando da resolução de problemas como metodologia de ensino, e a segunda, apontando a resolução de problemas como uma tendência em educação matemática, que é mais ou menos, me parece, o âmbito do que vocês estudam, pelo que eu conversei com a professora Marta. Até algumas coisas importantes. Até o ano de 2011, a prova de matemática, ela englobava as formações de bacharelado e de licenciatura no mesmo instrumento de avaliação. Então, quando um aluno ia fazer a prova, ele tinha questões objetivas e discursivas e relacionadas às gerais, ao componente específico, e eram depois separadas no específico para licenciatura e bacharelado. A partir do ano de 2014, as avaliações ENAD passam a ser específicas, mesmo que elas tenham questões iguais na parte do componente específico, no que se refere à matemática. Então, por exemplo, na prova de 2014, os alunos faziam as questões gerais, lembrando que essas questões de formação geral, elas são iguais para todos os estudantes que fazem ENAD naquele ano, não importando se a gente está falando do curso de matemática ou do curso de direito, por exemplo, né?
E as específicas do comum, na verdade que não é mais comum, mas existem questões que são iguais, que são relacionadas às diretrizes curriculares dos cursos de matemática. E aí, a partir desse período, então, a gente tem algumas questões iguais para matemática, bacharelado e licenciatura, porém em provas separadas. E depois, o curso de matemática bacharelado passa a não fazer mais a prova de ENAD, porque ele não tem o número mínimo de formandos ano para elaboração de prova. No Brasil, a gente precisa, para que um curso faça a prova do ENAD, que existam pelo menos 1.000 formandos naquele ano do curso, da avaliação, né, para o curso específico. Então, nós não temos mais prova de bacharelado desde o ano de 2014. Então, a partir daí, o ENAD passou a avaliar apenas os cursos de matemática e licenciatura. Eu trouxe uns exemplos, né, para a gente falar sobre a resolução de problemas, porque na ideia dos 2 slides anteriores era, na verdade, para explicar para vocês como funciona o ENAD, já que provavelmente alguns de vocês vão passar por essa avaliação. Então, a gente tem aqui selecionada a questão discursiva 5, que é do ENAD 2017, que fala sobre resolução de problemas. E esse é o caso de uma pergunta que está muito dentro de através, tá? Do que a gente faz como metodologia. Porque ela propõe um problema, então ela conta a história de que um problema foi proposto por uma professora de matemática aos grupos de estudantes da turma dela do 6º ano do ensino fundamental. Daí ela diz que Ana, João, Maria e Pedro mediram o comprimento de um mesmo muro. João usou uma fita métrica, graduada em centímetros. Pedro usou uma régua de 2 centímetros de comprimento, sem graduação. Maria usou uma régua de 1 metro de comprimento, sem graduação. E Ana usou uma ripa de madeira que ela encontrou no chão. Os resultados numéricos das medidas que foram feitas, apresentados em ordem crescente, foram os seguintes: 6, 25, 31, 626. Então a pergunta é: qual é aproximadamente o comprimento da ripa de madeira que Ana usou para medir o muro? Esse era o problema. Após resolver o problema, cada grupo explicou por escrito as regras matemáticas que usou para elaborar a solução. A partir do trabalho realizado em cada grupo, a turma construiu uma formulação coletiva dessas regras, registrando isso por escrito. Finalmente, cada grupo comparou a resposta construída coletivamente com a resposta de seu próprio grupo, decidindo quais as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas formulações. A pergunta ao estudante de graduação, professor em formação: considerando a situação apresentada, elabore um texto apresentando 2 argumentos que justifiquem a metodologia adotada e identifique o papel da professora na concepção da atividade didática proposta. O que se esperava, né? Olha, veja bem, após resolver o problema, cada grupo explicou por escrito as regras que utilizou. E aí depois, a partir do trabalho realizado, a turma construiu uma formulação coletiva, registrando por escrito. Finalmente, comparou a resposta coletiva com a resposta do seu próprio grupo e decidiu as vantagens e desvantagens. Esse parágrafo é exatamente o que a Andresa comentou antes do que é o roteiro da metodologia. Então, o estudante resolve em grupo, ele diz depois como é que ele fez essas regras, como é que ele usou,
ele vai ao quadro, ele faz uma formulação coletiva, apresenta para todos, depois ele compara a resposta de todos com a sua resposta e, por fim, ele avalia se foram vantagens e desvantagens, ou seja, ele chega a um consenso. Com a resposta que os cursos deram, que os alunos de todos os cursos do Brasil deram, a DAIS, que é o Departamento de Avaliação do Ensino Superior do INEP, né, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, diz que os estudantes, de forma geral, no Brasil, não reconhecem uma metodologia simples como a resolução de problemas. E aí o simples não é simples porque ela é fácil, e sim porque ela é muito utilizada. Então, que eles não identificam que é uma metodologia de resolução de problemas, que eles não identificam que o importante não é dizer qual é o comprimento da madeira que a Ana usou. Isso era o problema dado aos estudantes e não a pergunta que foi dada aqui para os graduandos. Outro ponto importante que a DAIS chama atenção é a necessidade de os estudantes perceberem que a professora tem um papel de mediadora do processo. Então, ela descreve isso como uma resposta necessária, né? A forma como se esperava a resposta é que se dissesse que a professora faz o papel de mediadora. E isso não apareceu. Uma discussão simples sobre isso, voltando a tudo que a gente conversou hoje, é que nós ainda estamos presos ao método de Polya. Em sala de aula, nos cursos de ensino superior, a gente trabalha com o método de Polya. A gente trabalha no para, que é o que a Andresa explicou antes, né? A gente dá um problema e depois a gente desenvolve o conteúdo, a gente dá um problema como ilustração, desenvolve o conteúdo no VIA, ou então a gente dá o conteúdo e depois resolve alguns problemas que são aplicações imediatas do conceito. Então, esse é um exemplo de uma prova de 2017 que fortalece a utilização da metodologia conforme a gente apresentou aqui. Outra questão que eu trago para a gente conversar uns minutos é uma questão objetiva do ENAD de 2021, que está na página 27 do instrumento, vocês podem olhar lá, porque todas as provas estão disponíveis. E nessa prova, ele comenta sobre as tendências em educação matemática, que estão presentes nos cursos de licenciatura e complementam o processo de formação dos futuros professores e proporcionam o estudo dos meios de ensino que possam ser aplicados para desenvolver as competências previstas na educação básica. É o que vocês têm visto hoje, né, nas palestras e vão ver durante a semana, que são as tendências em educação matemática. Aí ele vai falar sobre a BNCC, a área de matemática, suas tecnologias, que tem a ver com o ensino médio. E aí ele diz que orienta para que o desenvolvimento de competências que envolvam raciocinar é necessário para os estudantes possam, em interação com seus colegas e professores, investigar, explicar e justificar os problemas resolvidos com ênfase nos processos de argumentação matemática. Embora todas as habilidades pressuponham a mobilização do raciocínio, nem todas se restringem ao seu desenvolvimento. Assim, por exemplo, a identificação de regularidades e padrões exige, além de raciocínio, a apresentação e a comunicação para expressar as generalizações, bem como a construção de uma argumentação consistente para justificar o raciocínio utilizado. Isso é parte da Base Nacional Comum Curricular. E aí ele vai fazer uma relação entre as tendências, né? E daí ele diz ele faz uma afirmação.
a resolução de problemas matemáticos, a modelagem matemática, a etnomatemática e a história da matemática são consideradas tendências em educação matemática que possibilitam ao professor explorar outras propostas de ensino dos conceitos matemáticos. E diz por quê, então é uma implicação, né? Uma implica a outra, então seria a justificativa, que o desenvolvimento de competências para o raciocínio é importante para estruturar as respostas e explicações dos alunos ao se depararem com a resolução de problemas matemáticos, desenvolvendo estratégias de investigação e de argumentação. Na verdade, com todas essas aulas que vocês tiveram de tendências de educação matemática e com o reforço das palestras que vocês vão ouvir essa semana, certamente vocês acertariam essa questão, que diz, então, que o item 1 é verdadeiro, o item 2 também é verdadeiro, porém, uma não é justificativa da outra, tá? Então, a resolução de problemas, a modelagem, a etno e a história, elas são, sim, tendências em educação matemática que possibilitam ao professor explorar propostas de ensino, mas não é porque o desenvolvimento de competências é importante para estruturar as respostas e explicações dos alunos, né? Elas são importantes para desenvolver outros conceitos, outras formas de trabalhar. E o desenvolvimento de competências não é uma justificativa, certo? Então, a resolução de problemas, assim como as tendências, elas vão aparecer nas avaliações de vocês. E não esqueçam que ao longo do que nós falamos aqui, a BNCC é um documento forte, mas o PCN não deixou de existir. E ele pode cair nas avaliações que vocês vão fazer também. E ele diz que a resolução de problemas é uma metodologia de ensino. Bom, então, né, nós percebemos que os desafios, eles parecem muitos, né? Os desafios colocados aí, né, para o uso dessa metodologia, pensando o currículo, né, uma questão colocada, será que dá tempo, né, de explorar, de cobrir ali, né, todo o currículo matemático da minha série, usando a resolução de problemas, né? Então, os desafios, né, eles são muitos. Podemos pensar ali, né, que para uma formiguinha é pesado, né, mas quando os professores se juntam, né, pensando o ensino como um todo, muitas coisas são possíveis de serem construídas conjuntamente, né? Então, não basta, talvez, que um professor, né, mude a sua prática, né? E eu sempre costumo dizer que mas nós somos formiguinhas, né? Então, ali, ó, tem uma formiguinha aqui no Paraná, uma formiguinha lá no Rio Grande do Sul, né? Algumas formiguinhas ali, né, na Paraíba, né? Agora, os que ouvem, né, essa conversa também podem colocar em prática. Então, com todo esse apoio, né, com todo esse esforço coletivo, certamente, né, pode passar para o próximo, Fábio, nós conseguimos fazer grandes feitos, né? Então, nós conseguimos, pensando no ensino de matemática, podemos conseguir implementar, né, práticas como a resolução de problemas ou outras tendências, de modo, né, a fazer com que o nosso aluno, de fato, aprenda matemática, né, para que possamos também mudar esses índices, né. É claro que o índice é a consequência, mas ele também reflete práticas aí que muitas vezes podem estar equivocadas, né, algumas até recomendadas, né. Por exemplo, aqui no Paraná nós temos algumas práticas bem equivocadas com relação ao uso de PowerPoint em sala de aula, né? Não sei nem se é de conhecimento de vocês, mas assim, o Brasil é muito grande e temos, então, um trabalho grande, mas também temos muitas formiguinhas dispostas a mudar essas realidades, né?
Então, aqui nós deixamos as referências, depois podemos compartilhar aí com a professora Marta esses slides, né? E agradecemos aí o convite de vocês, nos colocamos aí para as perguntas. Não sei se vocês notaram, mas cada palestrante, falaram assim, de siglas. Né? Eu só me lembro de um aqui, não foi? Os outros eu não lembro. É porque cada linha de pesquisa está dentro de um grupo. O meu grupo não é nenhum desses. Meu grupo é o GOEM, Grupo de História Oral e Educação Matemática. Por isso que eu não estou nesse meio de tendências, a não ser para os meus alunos, né? Então, gente, é cada um. Aí era resolução de problemas e é a professora Lourdes que trabalha ainda, eu acho, talvez, porque ela já estava bem idosa, né? E eles têm umas características bem interessantes de trabalhar. Cada um tem um jeito de tecnologia, ele orienta caminhando com o grupo. Agora, quem for uma mulher pequenininha como eu, para caminhar atrás de Marcelo Borba, então Marcelo é um armário de pessoa. Então, você tinha que sair com o gravador, o que tivesse para carregar. Essa Lourdes, ela tem uma coisa interessante. Ela leva os alunos para casa dela e lá ela diz, eu vou ali no mercado fazer qualquer coisa e você dê conta disso. Aí a Fabiana, né? Fabiana, ela chegou lá, aí disse, não, eu vou inventar aqui que eu quero ir no banheiro. Aí eu então, olha, os alunos ali. Aí então ela disse, eu vou inventar. Então eu disse, professora, eu estou precisando ir ali no banheiro nessa porta. Então, gente, nem para ir no banheiro você tinha. Aí eu fui dizer a ela, conversando, aí eu disse, não, eu estou me organizando direitinho para estudar o inglês. Ainda, gente, com uma agressividade para cima de mim, porque eu não tinha cuidado do inglês ainda. Cuide do inglês. E aqui no IF nós temos uma certa oportunidade de estudar inglês. Então, gente, é um pessoal que pega no pé. O meu orientador é o Vicente, que criou o curso, não, o grupo GOEM. Terrível. Então, cada um mais terrível que o outro. Numa comunicação lá de São João, uma festinha de São João, eu inventei. Cada orientador tem um orientador. Gente, isso foi massa. Cinco saúde, filhos, cinco mais saudade. Foi aprovado, foi. Então, além disso, eu gosto dessa história. Essa o nome da marido. Ela tem uma história. Nossa, tem uma história maravilhosa. Mais do que você, estou marcado com os meus. Não, quarta.
Mas quarta-feira não é meu. Professor é porque da John. Modelo matemático para retirar para às 10 horas, quarta-feira, vai ser ele. Logo cedo, 8 horas, vai ser o professor. E à tarde, eu já estou aproveitando para fazer um programa. E à tarde, vai ser o Wallace, Yara e Juarez, aquele que saiu porque ele tem que dar aula. Então, a felicidade de ter vocês junto aqui comigo e Andresa vai vir, né? E a gente vai ser agora em outubro. Então a gente ela vai dar um mini curso e vai dizer como é que é. Direitinho. Ela vai vir, tá? Então, gente, é uma alegria, tá? Eu nem pensei que ia ser desse jeito. Mas vocês Ito. Venham a João Pessoa, é a cidade do sol nasce. Maravilhoso. Sim, e aí? Tem algumas pessoas interessadas em saber algo mais? Yuri? Alguma dúvida, alguma questão? Trazer para as professoras? Professora, eu tenho uma questão que eu vivenciei na residência pedagógica logo um pouquinho antes da Olimpíada. Não, foi para as crianças, o BMEP, né? E a professora pediu que a gente estimulasse eles a resolver problemas. E aí, quando eu me deparei com as edições anteriores, eu vi muitas questões envolvendo problemas e não exercícios. E não é isso que eles estão acostumados no ensino fundamental. E está se refletindo também nos outros níveis de ensino, né? Isso é uma transformação, resultado de uma transformação. A gente está indo num caminho inverso ou é impressão minha? Bom, obrigada pela pergunta. Eu acho que é muito comum, né, isso, essa percepção que você teve, né? Então, é muito comum, durante todo o tempo, o aluno ele ser apresentado a ele o exercício e na hora das provas aparecer o problema, né? Então, novamente eu coloco que isso não é tão simples, né? Não é fácil ativar essa chavinha. Agora, né, se o aluno ele não for acostumado a trabalhar com problemas, provavelmente o desempenho dele numa prova dessa, ele vai ser um desempenho ruim, né? E também não dá para treinar resolução de problemas, né? A gente precisa aí de um tempo mesmo o aluno se desenvolver no sentido de conhecer diferentes processos, diferentes estratégias, diferentes caminhos, né, da resolução de problemas, né? Então, de fato, é algo uma contramão mesmo, né? A gente propõe o exercício, mas na hora de cobrar, leva o problema, né? Acho que Teve só um probleminha de áudio no final, acho que a professora também, Fabiana, percebeu.
Poderia Percebi também. Sim, na verdade, o que a Andresa disse é bem isso mesmo. A gente tem uma prática de sala de aula que já está cultural, né? A gente tem uma coisa cultural arraigada no nosso sistema educacional que faz com que o professor, ele, por diversos fatores, né, gente, aqui não é um fator único, não é simplesmente o cumprimento do currículo ou simplesmente a falta de interesse do professor de aprender novas metodologias. Muitas vezes ele não teve acesso a elas, outras vezes ele não tem tempo para estudá-las, né, porque a carga de trabalho é muito grande. Então, acaba porque o que é mais simples, vamos pensar no nosso raciocínio aqui de todos que fazem ou já fizeram um curso de graduação, um curso de matemática. É muito mais rápido para o professor se ele seguir o livro ou se ele levar uma aula pré-pronta dele que ele já deu em outro momento, né, do que ele se aventurar, como a gente diz, pela resolução de problemas ou pela modelagem matemática ou pelas tecnologias, se ele não tem domínio sobre elas. Então, naturalmente, as cobranças, elas vêm também embasadas, né, na questão do currículo, na questão das legislações que nos obrigam a ter esse tipo de mudança. Eu vejo isso, de certa forma, positivamente, João, porque eu penso que as mudanças precisam acontecer em algum momento e de alguma forma. E se isso está causando desconforto, pode ser que os professores tenham condições ou consigam pensar mais, participar de eventos, participar de palestras, pensar nas suas aulas em fazer coisas diferentes e não somente utilizar aquele triângulo que a professora Andresa comentou antes, na base somente exercício na sua sala de aula, e era o que ela estava falando ali, que no final eu vou lá para uma prova e cobro um problema. Então, eu não consigo treinar o meu aluno a resolver problemas, mas eu consigo treinar o meu aluno a ser argumentativo, a ser participativo, a ter raciocínio lógico e a conseguir enfrentar um problema sem medo, ler o problema e compreender o que está escrito lá, né? Então, esses são os pontos importantes que aquele serviço de formiguinha que a Andresa descreveu antes, é o que a gente tenta fazer, né? Primeiro que a palavra problema não é um problema, ela tem que ser algo que te dê vontade de resolver, né? A gente faz isso todo dia, a gente resolve problemas desde que acorda até a hora que vai dormir, sejam eles de qualquer tipo, mas a gente, quando vê um problema matemático, a gente se apavora. Então, não tem que se apavorar. O problema matemático, ele é constituído, em geral, como uma fonte de raciocínio, de padrão, de raciocínio, né, principalmente de raciocínio, e que venha a ajudar o estudante. Então, acho que o professor também não pode se apavorar e levar problemas para os seus alunos e sair desse momento de se sentir muito dono da aula, né? Porque a resolução de problemas faz isso e as metodologias ativas fazem isso. Você não é mais o dono da sua aula. A sua aula é comandada pelo conjunto, alunos, professor, problema e pelas atividades que vão ser desenvolvidas. Não sei se a Andresa quer comentar agora, porque de repente voltou o áudio dela. Não, eu penso que é isso mesmo, né? É essa a ideia, a gente trabalhar essas habilidades integradas, mas sempre a partir do problema. Então, não tem como, a gente pode voltar até nas ideias revolucionárias, né, entre aspas, do Polya, porque se o aluno não resolve problemas, não tem como ele ser um bom resolvedor de problemas. No final dos nossos slides, que a gente pode compartilhar com vocês depois, a gente deixou 2 problemas que não sabíamos como era a dinâmica, né, se teria como as pessoas pensarem nos problemas e tal, e o legal é fazer a metodologia, que é usar o trabalho em grupo e tal. A gente propõe 2 problemas bem simples, mas bem instigadores, para que, se por exemplo a professora Marta quiser levar para a sala de aula dela, ou qualquer um de vocês tiverem interesse, fica nos slides, né, professora Andresa? Okay. Muito obrigado. Alguém mais quer contribuir? Então, uma salva de palmas, né, novamente. Agradecer. Agradecer em nome da professora Marta, em nome dos alunos da disciplina, tá? A presença das duas. Rica demais. Muito obrigado. E vamos fazer o sorteio.
Sim, a professora está querendo enfatizar que a professora Fabiane comprou o livro para esse momento. É que a professora Marta pediu um exemplar, mas eu não tinha mais, a professora Andresa não tinha mais, aí a gente acabou comprando e mandando direto aí para casa da professora Marta, porque a gente acha que é uma ótima oportunidade para que vocês tenham mais proximidade, alguém de vocês vai ter proximidade com o que a gente estuda e com propostas de resolução de problemas. Vamos sortear então agora. Lembrando, só recebe quem está presente. Projeto. Vamos lá. É só um sorteio. Não acredito. Levanta o nome. Foi o professor Rômulo, professor do IFPB, que ganhou. E ele cantou isso. Ele falou antes que ia ganhar, acredita? Que bom, que faça bom uso, professor. Professoras, muito obrigado. Até um próximo momento. O professor Andresa já está anunciado o encontro com a senhora, né? Então estaremos lá.